Então, bom, boa tarde a todos. Dando continuidade à série de encontros, o MAC Encontros Artistas, que é organizado pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, em parceria com o Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria da ECA. Gostaria de apresentar o artista Marlo de Azambuja e agradecê-lo pela presença, de estar aqui conosco para falar do seu trabalho. Então, com a palavra, o artista. Obrigado. Obrigado a você. Pois eu sou Marlon, na verdade claro que eu sou brasileiro, mas eu moro faz uns 6 anos quase na Espanha, e eu tinha trabalhado bastante, como uns 4 ou 5 anos já em Curitiba, que era a cidade onde estão os meus pais e tal, e começando a estudar arte por lá, mas eu interpreto que o meu trabalho começou a ficar realmente interessante a partir do momento em que eu fui para Madrid. Então eu vou fazer assim um apanhado de coisas, explicando um pouco como são e tal, e depois a gente vai conversando, volta, vai para frente, fazemos um pouco de desordem, né? Isso foi das primeiras coisas que eu fiz estando em Madrid, e se chama Linha Imaginária, e partiu assim, eles têm uma cultura curiosa naquele lugar, que quando tem uns cantos aonde os cachorros mijam e tal, não sei o que, eles põem uma linha de, como se chama, azufre, aquele pozinho verde limão assim, um pó. Teoricamente uns dizem que é para os insetos, outros dizem que é para os cachorros não mijarem, e tem gente que diz que não adianta nada, mas enfim, eu olhava aquilo e ficava como um pequeno desenho, né? Eu sempre pensei que era intervenção. Eu dizia para minha mulher: pô, olha aí que legal, e ela dizia: não, isso é para os cachorros, eles estão acostumados a ver aquilo toda a vida, então não viam nada. Aí eu pensei, eu vou fazer isso também, porque me interessava essa fronteira, né? A linha que ficava além do desenho que a arquitetura muitas vezes proporcionava, como vocês veem aqui. Gostava de pensar assim como uma linha que separava dentro, fora, público, privado. Alguns amigos loucos já diziam: isso aí tem a ver com a linha de cocaína total, não sei o quê. E me interessava também nesse momento pensar que se o chão é uma condição natural de praticamente todo lugar, e esse princípio que a gente vê ali, aquela linha é onde o edifício começa a aparecer, quando eles vão construindo de baixo para cima, então a gente podia interpretar essa linha como a linha onde as coisas começam a aparecer, pelo menos no sentido visual da coisa. E, enfim, era um trabalho que eu fiz assim sem muitas pretensões. Eu considero ele bastante secundário. Inclusive eu tinha uma câmerazinha dessas que eu posso dizer, de R$100. Câmera digital, vocês já imaginam, um negócio desse tamanho, um pouquinho maior que uma caixa de fósforo. Então eu armava todo esse esquema aí, umas linhas, porque são grandes, são quadras inteiras, né? E aí armava o tripé, e aí tinha alguém por ali, ficavam me olhando, e quando eu tirava aquela câmera para colocar no negócio, era uma descrença total, né? Todo mundo assim, anda já que já se viu com essa coisa. E claro, resultava em umas fotos desse tamanho assim. E era muito engraçado porque a Espanha, por exemplo, é um lugar onde tem bastante recurso para um artista mostrar o seu trabalho assim. Tem uma quantidade de salões, de bolsa, de não sei o quê, mas eles ao mesmo tempo estão sempre meio que reclamando assim, porque a Alemanha, porque o cara sempre olha para o lado do vizinho, né? Então eu chegava naquele lugar, que às vezes você passa um mês assim, é comum você ver num anúncio de site assim: esta semana 280 mil euros em prêmios divididos em 5, 6 salões. É como, quê? Isso era o paraíso, né? E aí comecei a mandar para vários lugares e começou a rolar bastante. Às vezes eu ganhava uns prêmios e tal. Nessa época eu estava ilegal ainda, também era um ato de coragem assim, fazer isso na rua sem autorização. Isso.
E só que, claro, resultava nas exposições, as pessoas chamavam e lá estava eu com aquele trabalhinho desse tamanho. Foi bem curioso esse momento, assim, bem vergonhoso para mim também. Quase pedia desculpas. Pô, né, o que eu vou fazer? Todo mundo com aqueles fotaços, não sei o que, aquela capacidade de produção que eles tinham. Mas enfim, depois disso, eu não tenho muito clara a linha de como as coisas foram surgindo, porque eu trabalho com várias coisas ao mesmo tempo. E algumas que eu comecei, isso é um trabalho fechado já. Depois eu fiz ele em Maiorca e no final são 9 imagens. Eu não desisti, comecei a fazer outras coisas. Mas em geral, eu tenho como muitas das coisas que vocês vão ver aí, elas ainda estão em processo, eu volto, paro, depende. A partir daí, eu fiz um trabalho que se chamava Intenção de Panorama, que era, nesse momento, isso era 2008, tinha uma associação de galerias de Madrid. Madrid é um lugar onde a galeria cumpre muito a função do que você vai ver na cidade e tal. Acho que muito mais que aqui, porque eles não têm uma bienal. De fato, é um panorama curioso, porque o principal evento deles é uma feira, né, que é Arco, que é uma feira bacana, mas é uma feira. Então isso sempre dá uma impressão de que todos os artistas estão assim muito prontos para o mercado. Depois de passar lá um tempo, logo quando eu voltei para o Brasil e vi uma exposição aqui de arte jovem, assim, uma dessas como Rumos, e era bastante diferente. Era como se, nossa, o pessoal muito mais experimental, muito mais fazendo umas coisas que ainda não tem cabida dentro de uma galeria. E lá não, todo mundo já tem aquele esquema mais. Então, eu queria fazer um panorama dessa relação, mais ou menos. E o que eu fazia foi fotografar. Foram 49 galerias que pertenciam a uma associação que tinha todas as grandes galerias lá. E sobre essa foto, ela é mais ou menos desse tamanho. Desse tamanho não, desse aqui. Sobre essa imagem, eu vinha com uma espécie de uma caneta de tinta permanente preta, pintando e anulando toda a informação. E o único que eu não anulava são essas linhas que você vê aí na imagem. É uma espécie de... é um desenho, claro, mas toda essa linha é uma linha que pertence realmente a esse espaço, que é uma linha fotográfica, que você quase não nota, a não ser que você chegue bem perto, entenda o processo. Ele também tem toda uma coisa de textura que nessas imagens se perde, é impossível. E era curioso, porque você ia vendo as 49 galerias e parecia sempre a mesma exposição, né? Tinha essa coisa um pouco... uma espécie de crítica a esse sistema tão conservador deles de exposição. E, ao mesmo tempo, me interessava aqui a ideia de chegar numa essência, né? Na essência do espaço expositivo e na essência da relação das obras com esse espaço, como eram os esquemas de montagem. Então, de fato, você vai vendo as galerias e vê que elas se repetem muito, é como muito previsível, assim, a maneira como eles trabalham no espaço e tal. E aí, isso foi para uma exposição, era uma exposição no Centro de Arte Jovem, uma coisa que tem por lá, e era uma sala complicada, assim, e eles tentam disfarçar ela tem chão branco, teto branco, toda branquinha e tal. E eu pegava uma fita e fazia o processo inverso, então destacava essa linha, mas tapando ela, né? Como redesenhando esse espaço. E aí você ia lá e via o livro, era um livro grande, assim, como 40 por 50, e ele tinha as informações, o nome da galeria, o nome do artista, da exposição, a época e tal, que é como uma espécie de documento, né? E aqui ficava o livro ali e tal. Me interessa muito, e aqui tem uma das coisas que também já estava naquele primeiro da linha de farinha e tal. Uma das coisas que mais me interessam é ressaltar um aspecto que já está lá, né? Quando você vê esse desenho aqui, não fui eu que fiz, ou seja, um desenho que já pertence ao próprio espaço.
esse é a mesma coisa. Aquelas linhas de farinhas também. A linha está lá, né? Como se a música estivesse rolando. Eu só subo um pouco o volume de alguma maneira para ressaltar esse aspecto, né? Esse também foi um trabalho curioso da mesma época, de 2007, que eu estava começando a me meter um pouco com o museu, com a instituição, e é um dos temas que eu gosto de trabalhar muito, porque eu até tinha umas discussões com os amigos, eles diziam assim, pô, mas arte que fala sobre museu, arte que fala sobre arte, que coisa mais chata e tal. Eu dizia, não, mas eu não acho que o museu já extrapolou a esfera do mundo artístico. O museu já é um elemento de turismo e já é outra coisa, né? Ele toca todas as pessoas, muito mais além do mundo da arte. Então isso eu tinha lido numa revista umas reclamações sobre o New Museu, não exatamente reclamações, mas as pessoas comentavam que ele era um museu que chegou lá com um discurso de se integrar ao bairro e trazer coisas para o bairro, mas era uma coisa assim, o museu para essas pessoas. E logo em princípio da programação eles já notaram que não era bem isso, que ele estava se isolando e que o que ele queria era tirar todo mundo de lá e encher de outro tipo de público, né? Como tomar aquela zona a partir dessa arquitetura. Então eu peguei um livro, tem um livro-revista de arquitetura que se chama Croquis, que eles fazem assim, uns monográficos bem bacanas sobre arquitetos, e peguei o monográfico do Sana, todas as fotos que eles tinham sobre o museu, é um recorte da revista, e então eu recorto o museu e coloco ele deslocado, né? Como para reforçar um pouco ainda mais esse fora de lugar, que as pessoas entendiam que ele estava lá. Um trabalho que eu só comecei a expor ele agora e não quero dar uma continuidade mais adiante, e penso que ele vai além do museu, assim. Aqui no caso é o museu que foi o primeiro que eu tinha à mão, mas ele é um processo que pode ser aplicado a praticamente qualquer arquitetura que entre em conflito, né, com o espaço. Isso são uns desenhos. Eu comecei tentando fazer umas intervenções e logo levei para os desenhos, que eu chamo de meta-esquemas, porque na verdade me interessava essa conexão e outra vez essa ideia do desenho possível, né? Esse desenho está inserido nessa imagem. Eu podia optar por outro, mas ele pertence aí a esse lugar. E dos meta-esquemas do Hélio, das coisas que mais me chamavam a atenção, uma vez eu fui montar um stand da Nara Rosler na Arco. Então tinha lá 3 meta-esquemas, aquelas pinturinhas assim e tal. E é curioso como ele parece que mantinha aqueles elementos meio fora de lugar, né? Criava aquela tensão que estava sempre meio torto, uma conexão. Eles têm uma relação, mas está bem definida ali, um pouco incômoda. Aí eu comecei a reparar que esses bueiros, essas coisas assim, também têm às vezes uma dinâmica curiosa. Às vezes eles estão bem ordenados, às vezes não. E era um exercício de pensar o espaço. Então eu faço um montão de fotos, e no caso, esses 3 primeiros são de Lisboa, e à medida que eu vou passando por algumas cidades que me interessam, eu vou fazendo eles também, né? Eles são pequenininhos, assim, A3, e é realmente um exercício de desenho para mim. E eu vi que ele era mais ou menos efetivo, porque uns amigos diziam assim, pô, eu fui não sei aonde, vi umas placas dessas, comecei a pensar no teu trabalho. Então. Aqui também em Madrid, e eu trouxe uns de São Paulo. Eu dei um passeio pela Paulista a última vez que eu vim, e fiz uma exposição aqui em abril, na Galeria Luiz Estrina, e aí aproveitei que estava ali por aquela zona e comecei a buscar esses elementos, né? E assim, sempre é mais ou menos um jogo. Esse é o único que sai um pouco, mas eu estabeleço uma espécie de jogo que sempre um lado tem que conectar com o outro, sabe? E como para mim um pensamento lógico aí na hora de construir esses desenhos. Esse é o único que sai fora, porque o elemento fica para fora, né? Não fica para dentro, mas também me permito aí um pouco de experimentação.
Logo, a maneira como eu prefiro expor esses trabalhos é assim, como um grande documento, com um montão, que você vai vendo a série, você vê as variações, e aí você entende mais ou menos uma cidade, né? Em Lisboa, que é o caso dessa exposição, foi bem bacana, porque eu tive 2 dias lá para fazer isso, e fiz 2 passeios assim enormes, saía às 8 da manhã, voltava às 6 da tarde, caminhando, fotografando. Conheço todos os bueiros de Lisboa. Os monumentos eu não sei muito bem, mas o chão. E aí eu fiz uma exposição nesse espaço, que era curioso também, porque era uma sala, uma galeria lá enorme, então eles tinham esse chão e teto branco. Isso fazia com que qualquer coisa que você colocasse lá desaparecia. Ficava... Eu vi um cara que colocou meia casa lá dentro. E você olhava e parecia uma merdinha desse tamanho. Aí, putz, como é que eu vou atuar nesse espaço? Então eu terminei por fazer uma coisa muito parecida com a conexão, conectar todas as colunas. Isso era com uma fita isolante, assim. E me fazia um pouco de graça, assim, o fato da fita isolante, que teoricamente você usa para separar as coisas, ela está ali juntando tudo, né? E não vai dar para ver bem, mas essa parte preta também é construída linha por linha, que mais adiante vocês vão ver que é uma coisa que me interessa também, a construção do corpo por meio do desenho, uma linha atrás da outra, do gesto, do exercício. Paralelamente a isso, eu estava desenvolvendo um trabalho que eu chamava potencial escultórico, que são essas coisas assim, que isso é uma fita de embalagem, já que eu ainda não encontrei, mas é uma fita dessas para embalagem marrom, só que eles têm cor. Então eu me aproximava do mobiliário urbano e ressaltava esse aspecto dele, né? Você cria esse volume, um volume que já está lá, isso são os braços do banco, e ele fica assim nesse momento escultórico que é muito curioso. E também eu descobri que era um trabalho bastante efetivo, porque logo os meus amigos vêm, uma pessoa que vê 2 ou 3 dessas diz: olha, você tem que conhecer aquela praça não sei o quê, porque lá tem um banco, aí tem um poste, aí você vai conectar assim, ó, fica bom, não sei o quê. Na cabeça dele ele já começa a fazer essas construções, né? E é isso bem o que me interessa assim da arte, essa possibilidade que você tem de acionar um mecanismo e mudar um pouquinho assim o modo como as pessoas entendem as coisas, nem que seja mínimo e muito poucos. Essas intervenções eu faço elas, boa parte delas sem nenhum tipo de autorização. Então eu chegava lá às 2 da tarde, normalmente num domingo, uma coisa assim com menos gente e tal, mas enfim, bem evidente, e começava a fazer o trabalho. Então vem a polícia e olha para você assim de dentro do carro, e aí eu olhava para eles também, sempre pensando: o espaço público é meu, né? Como uma extensão da nossa casa, que é uma coisa que eu acredito. E a gente se olhava e tal, eu seguia trabalhando e rolava, né? Alguns ficavam um dia para o outro, outros eram horas. Em geral, quem começa a destruir são as próprias pessoas, que elas olham e não entendem o que está acontecendo aqui. Esse é um caso muito especial e engraçado, porque essas barras eram dessa cor, preto e branco, e aí era como um estacionamento de moto, e eu acho que eles pensavam que isso era alguma coisa oficial, e ficava aquelas motos se acumulando por tudo, e não tocaram nisso durante um mês. Tinha aí uns buraquinhos que os caras fazem para ver o que tem dentro, né? Mas ficou esse negócio aí, um mês puteando a vida de todo mundo. E outra das coisas que me inspirou muito e me levou a atuar nesse trabalho era o programa de escultura pública que rola no centro de Madrid. E, bom, imagino que em quase todo lugar se fala em escultura pública, então vem aqueles caras com umas esculturas mais além de horrorosas, podíamos dizer que não tem um sentido de estar ali, né? Você está de repente no meio da praça e vem um cara com uma onda lá que, sei lá, a última que tinha era uma espécie de um samurai gigante assim, mas esse tamanho de ferro, encheu o passeio da Castelhana na frente do Museu do Prado, esse negócio.
E não tinha nada a ver. E eu acho que se você vai colocar uma coisa na rua, o mínimo que você pode oferecer é que essa coisa tenha sentido. Só pode não gostar, pode não estar afim de entender aquilo naquele momento, mas tem que ter uma abertura aí para que isso tenha um porquê de estar ali, né? Não é simplesmente trouxe do meu estúdio, coloquei aqui para que mais gente veja. E então eu comecei a pensar que o mobiliário urbano, por exemplo, às vezes as pessoas fazem umas coisas terríveis mesmo. O cara põe uns bancos que você diz, porra, mas quem é que fez isso aqui? Para que pôr isso aqui? Mas a intenção, eu penso que quando alguém vai distribuir o mobiliário urbano, ele sempre pensa numa função. Ainda que o cara pode ser um idiota e coloque tudo mal. Mas ele está ali tentando dizer, isso aqui está aqui porque faz sentido que esteja aqui. Então me parecia interessante que, se a gente começa a pensar assim, há uma possibilidade de pensar que então o mobiliário urbano é a escultura pública por excelência, desde esse meu raciocínio de que tem que fazer sentido naquele lugar, né? Ele tem essa atitude que a escultura, os projetos de arte urbana deveriam ter. Aí o que acontece? Com o tempo as pessoas começam a me convidar para as coisas, como era o caso desse. Era um festival de intervenções lá numa cidadezinha da Espanha, né, perto do litoral, San Juan de Alicante. E aí, em geral, o processo é assim: você chega aqui, faz o que você quiser na cidade e tal, às vezes tem que pedir permissão, mas em geral é tudo muito, muito fácil. E isso era uma espécie, lá eles chamam de pérgola, eu acho que aqui o nome é coreto, uma coisa assim, né? E era muito curioso, você quase não nota, mas ele tinha a mesma estrutura por fora, ele tinha a mesma estrutura dentro, um pouquinho maior, então dava uma sensação de encaixe, assim, de uma peça na outra. E à noite ele acendia. Também não gosto muito da ideia da iluminação gratuita. Essa luz já estava lá e funcionava sozinha. Mas era um elemento foi bem interessante essa experiência, assim. Isso também era nessa cidadezinha. E você vê que aquela coisa lá atrás é o que é isso aqui. As pessoas furavam de imediato para ver o que era isso, o que estava acontecendo. Também descobri que na cidade grande, nas metrópoles e tal, as pessoas mais bem entregam um pouco o espaço, né? Mas aí, por exemplo, veio um senhor para mim e disse, pô, o que é esse negócio aí? Eu disse, isso é um projeto de escultura pública. No final eu aprendi que o negócio melhor para você fazer, quando você está fazendo intervenção, você diz que é para uma foto. Porque se fala intervenção, é arte, escultura, não sei o que, os caras querem parar para conversar, não entendem. Você diz, é para uma foto, todo mundo. Ah, então tá. Então você se livra do negócio, porque também, claro, eu chego lá, eu aposto, teoricamente enfrento a polícia, mas o ideal é que eles não te peguem, né? E aí, o cara reclamou mesmo, mas tinha uma passagem para o outro lado ali. Ele falou assim, como é que eu venho aqui com o meu carro de compra e tal? O pessoal vai no supermercado com uns carrinhos. Como é que eu vou passar aqui? Não vai dar, você tem o outro lado ali. Não, mas se eu quiser passar por esse, como é que eu faço? É uma noção de que, essa é a minha calçada, que você está fazendo aí, cara? E é muito engraçado, né? As pessoas têm mais no interior assim, essa noção de a praça é minha, isso aqui é meu, o que você está fazendo aí na minha calçada e tal. E não sei, gostei desse tipo de enfrentamento, assim. Isso também é no Passeio da Castelhana. Isso é uma rua muito vigiada. Isso durou 3 dias e eu até hoje não sei como é que me deixaram fazer. Está quase do lado do Museu do Prado. Esse laranja, um laranja tão fluorescente que eu acho que é por isso que os caras olham assim, 2 da tarde, o cara com esse laranja, aposto que ele tem uma autorização, não é possível. E isso era aqui, essa ponta era um farol desses aí, um poste igual, só que ele estava cortado justo ali. Eu disse, vocês estão pedindo, né? E me interessa essa coisa assim, como se fosse esse deslocamento, né? Como é que era aquele super-herói? Tinha um desenho animado que eram 3 super-heróis e tinha um que ele ia virando vários, assim, multi-homem, então uma coisa assim um pouco. Ou também um processo que acontecia antes nos computadores, faz tempo que eu não vejo, que você baixava a imagem, ela trancava e ficava aquele mesmo pedacinho repetido várias vezes, né? Então dava essa coisa assim. E
Esse, por exemplo, é uma fonte, umas coisas para beber água, que também tem ali perto da Castelhana, dessa rua. E eu me lembro que eu estava fazendo assim, começando, aí vinha uma senhora com a mãe dela, que era bem, bem velhinha, assim, parece que já não tem consciência de nada, só vai andando porque a filha leva, né? Pessoa muito, de muita idade mesmo. E ela me disse assim, desculpa, eu posso te perguntar uma coisa? Eu disse, pode. Isso é arte, verdade? Aí eu disse, isso aí é super satisfeito da sua consideração, do seu descobrimento. Ela dá um passeio, quando eu já estou fotografando para ir embora, ela passa de novo e diz, posso te perguntar outra coisa? É para fazer que nem a água, né? Como se fosse água, assim. Eu disse, também, né? É possível. Ela, mas era engraçado como as pessoas assim podem se sentir satisfeitas de decifrar esses códigos na cidade. Isso eram 2 varinhas de madeira também enroladas em fita e uma coisa do leão, assim. Era muito engraçado. Todo mundo ria muito vendo ela ao vivo. A foto não é muito efetiva, mas era como se o leão tivesse assim, jogando um raio laser do olho. E também era como uma conexão possível, né? Porque ele estava olhando para lá mesmo. Isso também foi dentro de uma espécie de festival, assim, de esses programas de intervenções. Mas o cara, por exemplo, ele tinha uma outra ponte aqui mais do lado direito, tá, que você podia baixar. Isso é uma coisa curiosa que eles têm. Às vezes quando vem água da chuva, eles têm esse lugar que é como um rio seco. Às vezes quando dá um chuvão e tal, e vem ali e inunda tudo. Isso levava 40 anos seco, mas então a cidade era cortada por esse negócio assim. E o pessoal passava por essas pontes e tal. E usava bastante essa escada, mas quer dizer, você podia passar por outro lado. E aí o cara que organizava o negócio, eu falei assim, pô, gostei dessa escada aí, né? Vou fazer um negócio aqui. Ele dizia, temos que falar com o prefeito. Eu acho difícil, porque essa escada complica um pouco e tal. Mas vamos falar amanhã. Então tá, amanhã, que horas a gente vê? 11 horas. Chegou às 11 horas, já tava quase no branco lá. Ele disse, porra, cara, não sei o que. Ficou puto da cara. Mas é que não dá para esperar, né? Eu estava acostumado assim com esse processo. Eu chego aqui e faço o negócio, como é que eu vou ficar aí esperando, gestionando a autorização e tal? E era bem divertido também, porque logo vinha o pessoal lá em cima e começaram a fazer umas bolinhas de papel e eles jogavam, inventaram um jogo em cima da peça que era se caía na primeira, segunda ou terceira parte. E era difícil mesmo, você fazia ela. E me parece engraçado como as relações vão surgindo com as peças. Isso também foi numa outra coisa, numa praia, e eles acendiam assim pela noite, era bem interessante. Era um farol de 5, ele tinha esses 5 luzes. E aqui também se reclamaram bastante, os caras do bar odiaram a coisa, porque não sei, eles queriam descer agarrado naquilo ali, e aí todo mundo passava para perguntar no bar assim, o que é isso aí fora? Vamos tomar no cu. Ficava super bravo, né? Logo, esse processo também me interessava, como claro, no espaço público ele adquire outras conotações, mas me interessava esse elemento como forma de conectar as coisas, né? De também ressaltar aspectos dentro de situações arquitetônicas muito especiais. E aqui tem uma sala em Madrid que se chama Matadeiro. Ele era a antiga câmara frigorífica do Matadeiro, que ela estava queimada, então eles mantêm aí toda essa fuligem e tal. Uma sala gigante, sei lá, deve ter não sei, umas 10 vezes isso aqui. E muito, muito alta. E dentro ela tem uma estrutura, parece uma costela, assim. Só que toda a exposição que eu vi lá, eu vi exposições de gente assim, Janis Kunelis, não sei quem. Agora vai ter uma do Carlos Caraicó. Tem um nível bastante, é quase surpreendente que aceitassem um projeto meu lá. Mas todo mundo que fazia uma exposição lá, eu chegava lá e via o trabalho,
em 10 minutos e gastava outros 20 olhando para a sala e tal, porque a sala era muito potente. E me interessa essa coisa, né? Você tem que se enfrentar ao espaço também, no caso do meu trabalho, que é muito trata disso exatamente. Me pareceu que a única maneira de eu conseguir fazer alguma coisa que se enfrentaria, que conseguiria estar vivo ali sem perder para o espaço, era isso, né? De ressaltar essas próprias colunas. Então foi um corredor feito aí, e na verdade você entrava, ele era mais assim. Só que logo do lado de fora ele banhava tudo de vermelho, era uma coisa sensorial bastante curiosa. E a luz no chão foi porque também essa sala, todo mundo que fazia exposição lá fazia uma coisa assim muito cenográfica. Aquela luz assim, tá, vem daqui, pontual, amarelinha, não sei o quê. E bom, a sala se presta para isso, né? Ela fica muito, qualquer coisa que você põe ali fica potentíssima. Mas sabe aquela coisa toda assim, o Cruzeiro do Sul, que tem tudo escuro, aquela luz, era tudo assim. Então também uma forma radical de lidar com o histórico da sala, né? Como todo mundo sempre trabalha com ela da mesma forma, foi jogar duas linhas de fluorescente no chão, assim. E ficou bem legal, assim. A resposta do público também foi bem bacana. E isso, por exemplo, foi uma coisa que eu fiz esse ano. Em Basel tinha um pessoal de uma feira lá, que eu não vendo nada nas feiras, mas eles me chamam para fazer umas coisas, né? Aí eles, vem aqui, faz qualquer coisa. Aí eles tinham uma escada lá que eu joguei um pouco com os corrimães, com a escada, e fiz um jogo lá com a peça. Era divertido também, que eles, supostamente os colecionadores não podiam subir por ali, e era uma das entradas principais, assim. Mas foi divertido. Isso era um trabalho que estava naquela exposição que eu mostrei antes dos meta-esquemas, que a exposição se chamava 3 propostas para a cidade de Lisboa. E também é um trabalho que fala dessa conexão, uma conexão que me interessa. Eu só fiz essas 3 peças e eram livros de literatura que eu havia lido e que haviam mudado um pouco a minha percepção sobre a cidade, né? Os 100 Anos de Solidão, com toda aquela coisa de Maconda. É um livro que fala sobre uma cidade, no final das contas. Cerco a Cidade de Lisboa, também do Saramago, que era o cara repensando como é que ia ser a cidade se não houvesse acontecido aquilo e tal. E o outro era Italo Calvino, Cidades Invisíveis. Então eu colocava eles em conjunto com os livros de arquitetos portugueses que tinham coisas por ali. Só que porque me parecia que era assim, tanto a literatura quanto a arquitetura eram 2 elementos que me fazem repensar uma cidade, vivenciar ela e tal. Mas bem para conectar essa história, né? Que a literatura também faz você viver um lugar de forma diferente. Então ele tem, só que a conexão que eu fazia era abrindo uma página depois da outra, assim, só colocando, abre. E fica um resultado muito curioso. Se vocês quiserem experimentar um dia para provar, você não consegue soltar esses livros assim. Você faz assim e não tem diabo que tire isso daí. E me pareceu muito poético, né? Que era uma coisa assim, essa conexão é forte mesmo, uma coisa tão simples, sem cola, sem nada, ela se agarra ali. Eles se merecem. Isso são os desenhos, que eu só trouxe essa imagem porque ele é muito difícil de fotografar e de explicar ele, você entender pela imagem. Eu chamo de Casas Modernistas para Pássaros. Esse é um pouco mais antigo, 2006, por aí, que eu ainda sigo trabalhando. E são como um jogo, assim, de fazer umas casas sem muita função e que entra em contraste com essa ideia de que supostamente um pássaro, tirando aqueles loucos lá da Austrália que começam a decorar os ninhos com tudo, o que ele busca é uma funcionalidade na coisa, né? Então era me parecia como interessante você encontrar essas casas assim todas malucas e tal. E que era também um momento que eu estava bastante incomodado com
algumas coisas da arquitetura, que você chega aqui, tem que ir ali, e o cara faz você dar uma volta lá. Mas tudo bem, hoje eu já vou perdoando um pouco mais, mas nesse momento eu tava chateado mesmo. E eles de perto, o desenho dele é como se fosse parece meio madeira, uma madeirinha assim, você vai se aproximando, ele é como uma impressão digital. De fato ele tem o mesmo tamanho, assim, são linhazinhas assim, que fico, sei lá, um mês para fazer um desenho desse aí. E me interessava nessa coisa também da ideia nesse momento eu estava lendo um livro que chamava Arquitetura do Poder, que é bem interessante, e o cara faz essas relações de como na história recente se utilizou a arquitetura para alcançar certos objetivos, né? Desde o Hitler construindo aqueles quartéis gigantes e não sei o que, até o Guggenheim de Bilbao, todas essas coisas, né? Que a arquitetura também tem um jogo muito político nela. Então me interessava isso da construção da identidade por meio da arquitetura. E aí eu comecei a fazer umas maquetes que ela por fora ela está forrada com uma folha assim de embuia, que era uma coisa assim, também de uma madeira brasileira e às vezes como a identidade de alguns lugares também se dão pela matéria-prima, é uma coisa um pouco assim. E esse é um outro trabalho que também vem dessa história do museu, que eu expus aqui no ano passado, mas ele aqui tem menos sentido, porque ele parte de um fenômeno que rolou muito na Europa, em especial na Espanha, um pouco antes da crise, que era o boom dos museus. Então, qualquer cidadezinha, Pirosquinha do Sul, o cara vinha, o prefeito, e abria um museu de arte contemporânea. Só que o que era um museu de arte contemporânea para ele? Era um edifício de um arquiteto que fizesse a coisa mais louca possível, 4 ou 5 elementos dentro ali para dizer que tem o nome do fulano, do ciclano e tal, e tchau. E você tem uma quantidade de museus lá que são espetaculares, pelo menos de fora, e que fazem 2 exposições por ano. Não tem recurso, não tem interesse e tal. Também rola essa ideia da fachada, né? Que os arquitetos, e é surpreendente que uns arquitetos, uns caras bons, assim, uns caras conhecidos. No Reina Sofia, por exemplo, teve a ampliação do Jean Nouvel, que é um cara aí cheio de prêmio, não sei o que, é um dos arquitetos mais importantes do mundo. E você olha por fora e o espaço é espetacular, né? Alguns você pode gostar ou não, mas você vê que tem uma energia do caramba em cima. E por dentro é de uma mediocridade, como, você vê que o cara botou 80% de energia na fachada e 20% dentro. E é muito curioso que logo esses caras citam Le Corbusier para lá e para cá. O Le Corbusier num livro ele dizia assim: a casa nasce de dentro para fora, o espaço exterior é o reflexo do espaço interior. Eles dizem, não, referência do Le Corbusier, e logo faz um fachadão e dentro é uma merda. Inclusive chegam ao absurdo de que, por exemplo, a biblioteca, lindíssima, e tem 4 ou 6 coisas para você guardar a bolsa. Só que você não pode entrar com bolsa lá. E aí como é que você faz? Quer dizer, entra 6 caras na biblioteca e se tiver você vem com a sua bolsa, aquilo está cheio, você não entra. Você tem que esperar alguém sair, pegar a sua bolsa. São umas coisas que... esse cara ganha milhões para pensar nisso, né? Até eu aqui que não sou arquiteto consigo chegar nessas conclusões. E ele fez, por exemplo, também um auditório para música clássica. E já pensando para concertos e tal. E chegou lá, pouco depois que tinha inaugurado o negócio, e foram tentar colocar um piano de cauda lá dentro e não cabia. Você cabia lá dentro, mas não tinha por onde passar. Então como é que você prepara um auditório para música clássica? Tiveram que quebrar, não sei o que, trazer o piano de guindaste para não sei onde, uma solução caríssima, porque o cara não pensou nisso. Porque eu imagino que porque o que interessa é a fachada.
Então, esse trabalho nasce um pouco esse incômodo com essas coisas, com a ideia do boom dos museus e tal. Eles são gaiolas de pássaros com formas de museus. E o meu raciocínio era um deles, né? Porque eu gosto dos trabalhos, sempre tem vários links possíveis. Mas digamos que o primeiro que me impulsou a fazer isso era, digamos que você quer ter uns pássaros. Aí você compra uma gaiola. Se você compra uma gaiola, você quer ter uns pássaros. Supostamente o importante ali são a porcaria dos passarinhos. E não o contrário, né? Você pode ter uma gaiola bonita, mas o que você vai fazer com a gaiola vazia? Então me interessava esse aspecto possível. Você tem uma gaiola aí espetacular, não sei o quê, e os pássaros ali dentro, mas você está ali para ver o que exatamente, né? E claro, toda a coisa mais evidente que é da instituição como também um modo de engessar a arte muitas vezes, e que segue acontecendo, né? Com certo tipo de propostas, não se enquadra ali dentro, e quando entra a gente... E aí eu tinha um amigo que me dizia assim, porra, mas a Tate Modern é um bom museu. Como é que você explica isso? Ela é um bom museu, mas ela é um ícone. E o cara, aquele que está construindo o museu de fachada lá em Pirosquinha do Sul, ele chega a dizer, eu quero uma Tate Modern, eu quero o efeito Guggenheim. Então isso me levava a buscar a realizar essas peças. Elas são grandes, a Tate tem como quase 2 metros e tal. É curioso. E aí, no caso da exposição aqui em São Paulo, ele dialogava ainda com a arquitetura fora, numa coisa como me parecia divertido, interessante. Isso foi um trabalho que eu fiz numa residência em Praga, que era uma planta. Era incrível esse lugar, Praga, não sei se vocês conhecem, mas eles têm todo o canto, nascem umas plantas selvagens, mas nascem umas árvores. Eu assim, porra, os caras deixam esse negócio aqui, né? E aí eu peguei uma delas e eu desenhava na planta a própria planta, os desenhos que ela tinha, assim, como se diz, rotulador, um pincel atômico permanente desses. E eu tenho uma planta lá em casa, um outro trabalho resultante disso também, em que eu vou imprimindo nela, vou desenhando formas de régua de arquiteto, assim, os quadrados e tal, contra a folha, que me interessava esse contraponto entre a forma mental da régua de arquitetura e a inteligência natural do corpo da folha, né? E, você começa a desenhar, as plantas vão ficando maravilhosas, vão crescendo e vai nascendo mais folha. Todo mundo me dizia, coitadinha da planta. Não, fica super legal. Façam um experimento, vocês vão ver. E depois que seca, ela automaticamente ela vai deixando aquelas folhas. Fica o desenho. É bem curioso assim o resultado. E me interessava também esse aspecto, né, da planta como um portador do desenho. Ela fica ali, você não vai matar ela para pegar os desenhos. Poderia, mas em princípio o legal é você esperar e ela vai te dando. Toma, desenho mais. E era interessante o resultado na prática, assim, que as pessoas olhavam, parecia que a planta tinha se transformado de brinquedo. Isso são um trabalho que bem recente, assim, tem 1 ano e pouco, que eu chamo de operações. Também bastante inspirado naquela história do Hélio, dos meta-esquemas, só que são umas cartelinhas de etiqueta para preço, né? Etiqueta de vender quadro e tal. O que eu faço é desarrumar elas dentro da cartela. Então eu ajusto um pouco, não elimino nem coloco a mais, é só uma coisa de desordenar, reordenar elas nesse espaço. E gosto da ideia como fica assim, quer dizer, você olha e vê que aqui tem alguma coisa errada, né? Que era aquela coisa que me interessava dos meta-esquemas. E são só algumas que estão movidas, mas ainda assim você tem a impressão de que quase todas estão trocadas aí. Me interessa essa subversão mínima, assim, de você chegar lá e
como é que com uma operação tão simples, que é torcer isso aqui assim, você pode criar uma situação de tensão e que não... Quase todos os meus amigos não entendem esse trabalho. Eles dizem, pô, mano, o que você está fazendo? Mas eu me divirto bastante, eu gosto muito. E alguns são sistemas, assim, que eu penso, esse para cá, esse para cá. Outros são mais soltos, no sentido de composição, que eu desenvolvo um processo que é, isso aqui tem que encostar com isso aqui, e aí vai soltando e eu vou permitindo que ele se crie, né? Isso é um outro trabalho que eu fiz num festival de intervenções também. Não sei que meu negócio é festival de intervenções, não é que tem muito. O pessoal te chama, você vai lá. E isso era um teatro. E eles tinham assim essas pedras. Acho que eu não tenho nenhuma foto aqui mais ampla assim, porque é uma coisa gigante. Aí eu peguei uma caixa de papelão, que ela era branca por fora e papelão por dentro, cortava assim e ia enfiando nesse espaço entre as pedras. Chama de destaque, que é um processo que eu utilizo de outra forma também, mas digamos que a intenção aqui é ressaltar a consciência sobre a unidade, sobre a célula frente ao grupo, né? Você ressalta assim, você chega lá e vê aquilo tudo como um todo. Então essa é uma maneira de dizer, todo é evidente que é feito por partes, mas assim ele fica ainda mais evidente, né? Faz você pensar na parte. Isso também, quase todos seguem a linha isso já estava lá, né? Vou ficar bem claro assim. Isso é um processo que eu também venho utilizando, é meio recente, que eu ainda não sei muito bem como é que eu chamo isso. Que essa sala, por exemplo, ela tinha uma linha de luz que andava pela sala, era um desenho que estava lá. E a minha intenção era como dar corpo para essa luz. Então é um processo são uns panos que eles vão agarrados na lâmpada com um imã, uma coisa que está presa ao pano com um imã, e ponho lá. Ele dá esse corpo e transforma o sistema elétrico numa espécie de escultura, né? Um momento escultórico assim. Também fiz outras com peças isoladas, por exemplo, você imagina que cada luz dessas aqui você podia fazer uma coluna. Então você entra numa sala, isso aqui estaria cheio de colunas e tal. E a parte disso, no chão, ela direciona a luz e faz essa linha, esse desenho de luz, que é uma coisa quase mágica assim. Todo mundo que ia lá fica raspando o pé. Você não pintou isso mesmo? E que é um efeito muito interessante na prática, porque ele é como se daí para baixo ele fosse uma parede invisível, sabe? Mas ele delimita onde ela vai cair. Então fica bem fácil de você imaginar esse espaço fechado. E a sensação dele em direto assim é bastante legal. E isso, nos últimos projetos que eu fiz, é uma sala em Palma de Mallorca, se chama SPY 4, um museu chamado Casal Soleric. E ela tem uma programação bem interessante de arte contemporânea e tal, mas é uma sala difícil. Ela é uma espécie de corredorzinho. Essa aqui já está quase no fundo, e lá você entra por lá, ela tem uma parte aberta. E nela você faz, eu acho que ela tem 7 ou 8 diferenças de níveis de altura. É pequena, mas é super fininha assim. Mas você sobe e baixa essas escadas 8 vezes. Mas não tem uma lógica assim. Você chega baixando, depois sobe, depois baixa, sobe. E eu vi outras exposições lá, mas também era uma coisa assim. O que mais me chamava a atenção dessa sala era essa quantidade de deslocamentos que o teu corpo fazia quando você visitava ela. Então eu tracei uma linha a nível, e dali para baixo tudo é com esse plástico azul assim. E então você vai andando e esse azul está no teu pé, daqui a pouquinho ele passa a tua cabeça, ele volta na tua barriga, depois ele sobe de novo, baixa e tal. Que é como uma forma de você poder quem
tiver afim, pode interpretar isso como... Pode se tocar que você está fazendo... É um mecanismo possível para você perceber essa quantidade de movimentos que você faz. Logo, o plástico também, porque aí é uma cidade de praia e tal, tudo muito antigo. Então virava também uma coisa meio piscinão, assim. Você ia andando e fazia uns... Parece que você estava pisando em umas poças, era uma situação curiosa. Aí você entrava e chegava aqui no final tinha um vídeo. Porque era uma sala que é um corredor que vai assim, depois ela dá uma volta, como um J. E nesse vídeo tinha essa peça que é uma boia que eu fiz com esse top assim. E ele tem 3,5 metros de altura, que é a altura que aquela linha está do nível do mar. Então, supostamente, eu pensava que primeiro você toma consciência da quantidade do teu corpo se move naquele espaço. E no final você conecta a tua situação espacial aqui com o mundo lá fora. Eu estou a essa altura do mar, do nível do mar, que é uma conexão possível. Ela é mais poética que efetiva, porque logo a linha te dava aqui, isso aqui, passava uma pessoa nadando, mas você não tem muita noção. Você olha e parece uma maquetinha, podia ser qualquer altura, né? Mas enfim, era uma tentativa aí de fazer essa conexão. E isso é o que eu trouxe de imagem. E por último, outro dos trabalhos que eu fiz quando eu estive aqui, a gente pode deixar rolando no fundo aí, é um trabalho que chama Movimento Concreto. E já que isso aqui fica inteiro, é aqui. E a minha intenção era jogar um pouco com não só o jogo com o nome do movimento de arte, de arquitetura, é importante principalmente, eu acho que é muito importante para o Brasil, para você ver que lá fora assim as pessoas se situam mais a partir do concretismo brasileiro, é como o nosso pé no mundo, né, primeiramente assim. E com a ideia do concreto em movimento mesmo, ele mexendo e tal. E aí já rola um lance meio da masturbação dos edifícios. E você vai nessas palestras de arquitetura, todo mundo diz, essa conversa, os caras estão fazendo uma masturbação teórica, tem muito esse termo, né? Principalmente no meio da arquitetura. Então eu jogava aí com isso. E são assim 21 edifícios que eu também gravei ali pela Paulista. Nessa vez foi muito curioso porque eu sempre achava, eu via esses trabalhos de artistas que fazem trabalho com a cidade. Aí o cara faz umas maquetinhas assim, põe uns blocos, umas caixinhas, diz, isso é uma cidade. Eu, que merda, né? Isso não é uma cidade. Para mim nunca me conectava. E essa vez, a última vez que eu vim para São Paulo, eu vinha para São Paulo, morava em Curitiba, mas era uma coisa assim, excursão para Bienal. Aí eles te colocam, ou vem a ver um parente, não sei o quê. Então eles te colocam dentro de um ônibus e você sai vendo tudo, você não fica pensando a cidade, né? E dessa vez eu tive uma semana sozinho e tal, meus amigos não chegavam, estava por lá. Então eu dava umas voltas e a Avenida Paulista me deu essa impressão, assim, porra, mas é mesmo, isso aqui é um bando de bloco mesmo. Inclusive os edifícios mais recentes, eles têm assim essa aura de quadradão, blocão, a impressão que me causou, né? Por isso eu fiz os meta-esquemas por ali, e esses vídeos também. E era muito engraçado quando eu estava fazendo isso. Eu tinha acabado de comprar uma câmera. Aí eu com a câmerazinha assim na mão, se eu tenho ela por aqui, vou pegar também. Então aqui. Tô lá eu com essa câmera. Mas aí, como é que eu faço para filmar? E aquela coisa, né? Câmera nova, você meio assim, vindo da Europa, cara de turista. Você, puta merda, vão me roubar aqui, né? Então eu tinha que ficar atento. De olho, assim, desconfiado. Só que logo o movimento para filmar isso é um movimento meio erótico. Você tá ali assim, né? Aí você junta isso com o olhar de desconfiança.
Pô, eu não sei, eu devo ter feito um pouco de história para algumas pessoas lá, que é como se, pô, já tinha visto turista, né, que vem aqui para pegar as criancinhas, mas aí para ficar fazendo essas coisas com os edifícios na plena rua, uma falta de vergonha. O pessoal me olhava feio mesmo, assim, como esse cara tarado. Era bem divertido. E aí, essa obra eu queria fazer ela, ainda estou trabalhando nas esculturas, mas a minha ideia inicial são uma espécie de edifícios, assim, uns blocos de cimento, que ele é redondo embaixo e ele tem aquela coisa do João Bobo, assim. Você toca e ele sempre volta a estar de pé. Então é como um skyline, você vai assim, toca e a cidade se move, mas no final tem certas estruturas que você não pode com elas voltam para o seu lugar, né? Que é um pouco como uma época eu estava pensando assim, como na verdade você não pode mudar muita coisa. O jogo já está meio vencido, tem certas coisas que não vai rolar. E aí, só que, pô, eu tô tentei com um amigo, tentei com meu pai, eu ponho meu pai para trabalhar muito nas coisas, tá? Aquelas casinhas de pássaro é ele que faz. Mas não tá dando certo. Outra vez fiz uma exposição aí e tava bom, mas lá pelas tantas vezes começava a parar todas assim. Então ele não funciona muito bem ainda, que eu tenho que resolver. E logo o som dela é um som de cidade, assim, né? Uma coisa quase chata. Não colocou aqui para ele não ficar assim. E tem momentos engraçados. Tinha um momento que eu estava numa musiquinha na frente de uma loja de discos, eu já não me lembro qual era, e tinha aquela musiquinha que é tipo um chorinho, não sei o que, mas é bem aquela música de filme pornô vagabundo, né? Que o cara põe aquela coisa, não tem nada a ver com a história. Não sei se vocês já se fixaram nisso. Esse filme pornô, às vezes eles têm, agora já não tanto, imagino, mas aqueles antigão assim, ele tem uma música que não tem nada a ver com a coisa. Eu não sei o que os caras pensam daquilo. E aí me lembrava um pouco isso, ainda mais com todo esse movimento e tal. E eu fiz uma salada aqui com vocês, porque esses projetos são parte das coisas que eu estou fazendo. Algumas coisas estão rolando ao mesmo tempo, por exemplo, aquelas pinturas negras. Agora eu estou trabalhando numa série que são fachadas de museus também, com o mesmo processo de chegar na essência, né? O museu se transformou num fachadão. E são enormes e tal. Também tem um trabalho que eu tinha prometido para a Carol, que foi quem me convidou, que eu ia trazer, mas não rolou, não deu tempo de terminar o negócio, que se chama Editora Calhe. E eu convido as pessoas para escreverem sobre a rua, né, um pensamento sobre a rua e tal, um texto pequeno. Normalmente gente que escreve bem, inclusive curadores, críticos de arte também, ou qualquer pessoa que escreva, alguns artistas. E eu trabalho como editor e publico isso na própria rua. Então eu ainda estou aí numa briga aí para ver se eu faço isso em grafite ou em cartaz, ou como é que é. Mas me interessa essa ideia de que você chegue lá e se encontre com um texto na cidade, mas um texto de um nível interessante, assim. E os que eu peguei até agora são bem bacanas. E que eu cheguei nesse trabalho pensando assim, o potencial escultórico, que é essa coisa que eu faço no mobiliário com as fitas, a coisa que mais me interessa nele era essa possibilidade de você entender o espaço de outra forma, né? De você se relacionar com como isso muda na tua cabeça, depois você fica pensando as conexões entre o lugar e tal. Mas é uma inteligência, faz você pensar na cidade, mas desde uma forma muito física, né? De corpo, assim. E então eu estava dando umas voltas assim na cabeça, e como é que eu posso fazer para ativar esse processo? Porque o que me interessa aqui é essa mudança, né? Que a pessoa passe a entender de outra forma um pouco esse lugar. E achei que podia ser bem interessante você vir andando na rua e de repente, sei lá, tem um texto do... eu estou por fora de quem são os curadores queridos na arte brasileira. Provavelmente eu digo um que todo mundo odeia, aquela coisa. Mas imagina, Aguinaldo Farias, né? E quando eu convido essas pessoas,
eles sabem que a coisa vai ser assim, então eles também se enfrentam a esse tipo de público, né? Você tem que pensar que o objetivo é deixar essa pessoa pensando e mudar um pouco a ideia dele sobre a cidade, e está sendo bem interessante também pôr à prova esse pessoal que está sempre assim protegido desde uma instituição, desde um meio assim mais, né? Você é o cara aqui dentro, e quando você se encontra a tua produção com o cara na rua que vem do trabalho, ele vê o que você fala, será que é efetivo e tal? Isso também faz um link eu acho que com a história da literatura também. Eu descobri faz pouco tempo que no começo do Quixote, as primeiras edições e tal, os caras imprimiam, era por capítulo o negócio, imprimiam aquilo e colocavam em certos lugares, colavam na parede, e aí vinha um cara que sabia ler, começava a ler aquilo e juntava todo o pessoal, né? Então é curioso essa ideia do texto com a parede, já é uma relação muito antiga. Também toda essa história das revoluções industriais, essa coisa da fábrica, do sindicato, que os caras colavam assim as cartas do que iam acontecer, não sei o que, do lado de fora. Tinha uma relação, tem algumas relações possíveis do texto com a parede, né? Que me interessavam assim, me inspiraram um pouco para fazer isso. E assim vai a coisa, meio por aí. Tenho como outros 150 trabalhos em andamento, mas eu acho que aqui pelo menos deu para definir umas quantas coisas que me interessam. E já não sei mais o que eu posso falar. Podemos conversar agora, eu acho. Eu escuto bem mal, eu levo isso aqui porque eu sou surdo mesmo, sabe? Então, se alguém for agarrar aí, que se puder falar bem altinho assim, eu agradeço. Isso. Se alguém quiser perguntar, enfim, alguma coisa para o artista. Eu sou do MAC, meu nome é Teodoro. Eu queria saber por que você decidiu ir para a Espanha. Você contou do teu começo lá, mas não contou assim da motivação ou dos teus trabalhos. Quer dizer, realmente seria muito diferente se eu fosse tentar fazer as coisas aqui, assim. Uma boa pergunta, na verdade. Eu trabalhava muito com uma coisa de espaço, mas era um espaço assim, por exemplo, eu fazia umas esculturas que eram 50 mil palitos de fósforos coladinhos um por um, e eles faziam uma espécie de cone. E eu estava, na época, lendo umas coisas sobre expansão do universo e tal. Para mim aquilo tinha tudo a ver, né? Eu até chamava de... como chamava isso? Projeto para a construção de um universo, porque ele era como um Big Bang potencial, né? Mas o pessoal não entendia muito, quer dizer, não era muito efetivo, porque logo que ele ficava muito bonito, parecia mil coisas, parecia uma flor, parecia não sei o quê. E para mim era meio frustrante nesse aspecto, mas já era um interesse espacial, digamos, e não era tão direcionado à cidade e à arquitetura, mas meu trabalho sempre buscou também a própria maneira como eu me apropriava dele no espaço, falando de qualquer coisa, mas sempre buscando aí uma forma de situar. Então eu estava lá em Curitiba, eu tinha ganho mais ou menos tudo que eu podia ganhar por lá, tinha feito umas 200 exposições. E era aquilo assim. Curitiba é uma coisa muito curiosa. Você faz... Ele não tem continuidade nas coisas. Você faz uma exposição lá, ela pode rolar super legal e tal, e fica ali, morre ali. Então a ideia era, ou... Quer dizer, claro, o artista tem que circular, você não pode ficar num lugar. Qualquer fenômeno local é morto, né? Então, o que eu ia fazer? E já estava assim aquela pressão familiar, de todo mundo sempre me apoiou, mas já vinham com umas propostas sedutoras, assim. Eu tenho um irmão que é comerciante, dizia assim, olha, tem que montar uma loja em Florianópolis, não sei o que, com casa, carro e não sei o que, e de vez em quando sobra tempo você vai trabalhar com as tuas coisas.
E era como, puta merda, né? E agora, que eu tenho que resolver esse problema? Não tá rolando. Não tinha galeria, não tinha... E aí, ou eu vinha para São Paulo e tentava uma coisa assim, mas eu tinha um amigo que morava em Londres, empacotando frango congelado lá, ilegal também. Aí ele veio para visitar a família e disse, vamos lá, cara, vamos comigo. Eu disse, então tá, vamos lá. Eu não sei exatamente qual foi a motivação real, mas a gente foi para Paris, ficamos uma semana lá e fui tentar entrar em Londres e não me deixaram. Aí põe aquele xizão no passaporte, assim, que você fica morrendo de medo. E me devolveram para Paris. Eu não sei falar muito bem inglês, eu falo muito mal inglês. Não falava francês, não falava espanhol, eu não falava nada. Eu estava lá e fui assim meio na loucura. E aí um amigo disse, vai para Madrid que você vai gostar. E aí eu chego em Madrid e começou umas coisas curiosas, assim, quando a gente chegou. O primeiro lugar que eu saí lá, no centro, descemos do aeroporto, pegamos o metrô e tal. E no centro tem uma rede de lojas famosas, chama El Corte Inglés. Então acabava de vir de um Corte de Londres, e chegava, a primeira coisa que eu vi naquela cidade era um Corte Inglês. E aí foi assim, um começo bem duro. Trabalhava num restaurante brasileiro, ganhava 10 euros por dia, gastava 15 para dormir, com o qual você imagina, de tempos em tempos a família mandava um pouco e às vezes não chegava a tempo. E aí eu tinha que dormir na rua. Eram umas experiências meio... que dormir na rua em Madrid não tem nada a ver com dormir na rua aqui. Eu nunca tinha passado por isso, era um experimento sociológico para mim. Pô, no outro dia eu estava, dormir na rua e tal. Moído porque tinha que trabalhar no restaurante, mas tinha sua graça. Gostei da experiência. Assim. E eu acredito que essa aproximação também com a cidade, logo quando eu cheguei na Europa, me surpreendeu muito a noção de tempo deles, que é muito diferente da nossa. Por mais que eu racionalize, eu carrego 500 anos nas costas. Então eu chego lá e olho, essa porra desse edifício aqui, complexo pra caramba. Tem o dobro da idade do meu país. É das coisas que mais me surpreendeu na Europa, assim, né? Porra, o mundo é antigo mesmo, né? E essa noção de tempo se manifestava sobretudo na arquitetura, né? E aí essas vivências com a cidade, com o mobiliário. E eu me lembro do momento em que as coisas mudaram. E hoje eu acredito que as cidades são como umas entidades, assim. Ela diz, conversa com você, você fica, você não e tal. E as coisas davam mal, assim. O cara no restaurante me pagava mal e todo dia dizia não venha e tal. Eu me lembro que eu tinha encontrado uma madeira que era um pouquinho maior que um A4 e meu sonho naquele momento era ter uma madeirinha A3 para poder fazer uns desenhos um pouco maiores, né? E quando eu vi o cara comendo na rua, assim, e era curioso porque eu sempre pensava assim, o cara é fudido, né? O cara comendo na rua aí, maloqueiro abandonado, esse cara perdeu, não tem nada. É um cara que praticamente não existe. Mas eu estava olhando aquele cara comendo as coisas assim e pensei, mas não é bem assim. Esse cara, na verdade, você tira tudo dele, tudo. E ele fica ali. Ele é um símbolo de resistência, não pode acabar com ele. O cara segue. Não vai matar ele, não tem jeito. O cara fica. A gente é forte pra caralho. E pensei de verdade, eu posso fazer isso. Posso comer aí do lixo e tal. Eu vou aguentar essa parada. E no dia seguinte foi como se a cidade dissesse assim, tá bom, seu chato, você entra. E aí, do nada, o cara do restaurante começou a me pagar melhor, não sei o quê. Aí eu fiz uma exposição num boteco lá e foi todo mundo, os amigos que compraram coisas e não sei o quê. E aí começou o processo assim de legalização da parada, né? E hoje eu não sei te dizer exatamente qual era o grande motivo, por que exatamente que eu saí fora e me lancei numa coisa dessa. Um sentimento irracional mesmo. Chegou lá, a oportunidade apareceu, eu vou peitar essa. A vida é um sutiã, o negócio é meter os peitos, aquela coisa. E
E por aí. Foi bem, eu gosto muito. Assim. E logo lá, outra coisa que eu acho que influenciou bastante, os amigos que eu fiz são os artistas que eu adoro. Eu vim conhecer eles lá, tanto a obra como eles. Mas Carlos Garaycoa, Carlos Bunga, Sandra Gamarra, os 3 estão na Bienal. E Primož Bizjak, que é um esloveno também, que é mais jovem e tal. Mas é gente que influencia muito o meu pensamento. E o trabalho deles é em cima disso, cidade, arquitetura e tal, né? E foi um pouco era inevitável que eu viesse trabalhar com essas coisas, eu acho, dadas as experiências e as influências e já a minha natureza. Por isso que a coisa vai meio por aí. Eu falo, né? Carol. Oi. As exposições que você fez lá na Espanha ou na Europa são em galerias ou museus? Assim, de tudo. De tudo? E nos espaços institucionais, assim, você já expôs essas gaiolas de museus em algum museu? Não. Já propôs, assim? Já... Não, porque elas são caríssimas. E eu vou trabalhando como eu posso, né? E aí, porque na verdade, assim, eu venho de um processo em Curitiba, o cara com quem eu estudei, que é o Edilson Viriato. Um cara bastante polêmico. Ele tem um ateliê lá que põe todo mundo para trabalhar e tal. Ele ganhava todos os salões, não sei o que, não sei o que. Não era muito de aprofundar as questões e tal. Mas era um cara que ele tinha uma teoria engraçada, que ele dizia assim, porra, em vez de você pensar, aprender e depois mostrar, você fez uma coisa, está pensando em umas coisas, mostra ela, porque daí o que acontece? Você tem o feedback. E aí, teoricamente, você evolui muito mais rápido. Você já tem a resposta. Você não tem que ficar pensando para depois ver o que acontece. Você já vê o que acontece. É um sistema que não funciona com todo mundo. São muito poucos. Mas eu sou mais do tipo que gosta de trabalhar bastante. E dispor muito, e viajar, e chegar lá. Quando me chama, eu já sei. Ninguém me chama para uma exposição para daqui a 6 meses. Todo mundo assim... a gente gosta muito do teu trabalho, a gente tem uma coisa em 15 dias. Puta merda. Então tá, vem pra cá. E a coisa das galerias, por exemplo, agora eu estou trabalhando com 4 galerias. Mas eu não vendo. Eu não sei porque eles querem trabalhar comigo. Mas não rola assim, não tem um mercado. Não sou um artista que faz parte do mercado. E as instituições estão rolando devagarinho, né? O museu lá não é que nem aqui, ele é bem mais... Você custa para entrar no museu. E, em geral, você passa pela galeria e depois vai ao museu. Tem menos essa situação do artista que está fora do mercado e ir para o museu. E do que eu senti, né? Sempre há exceções e tal. Mas eu também exponho em qualquer lugar, onde a situação me interessa, assim, na casa dos amigos, não sei o que. Sabe quando... No comecinho lá, pô, ninguém me chamava pra nada, ninguém me conhecia, não sei o que. Eu pensei, porra, como é que eu vou fazer? E se eu não tenho dinheiro, nenhum curador me convida pra nada, ninguém aceita meus projetos no salão, o que eu vou fazer? Eu vou morrer, vou deixar de produzir, não vai dar, tem que pensar em alguma coisa. Aí eu fiz um trabalho que ele se perdeu um pouco, eu tenho que retomar. Se chamava Projeto para a Construção de um Desenho. Aí eu peguei uma carta que me mandaram. E o envelope e aí um lápis IKEA. Você vai naquelas lojas IKEA, eles te distribuem lápis e tal. Eu peguei um lápis, tudo grátis. Fiz um desenho. Aí eu trocava com um amigo por material para fazer outro. E aí eu fotografava o material, o desenho e o cara que trocou comigo. Como um registro, assim. Isso virava uma cadeia. Para mim era como... uma forma de eu continuar produzindo, mesmo que todas essas coisas falhassem. Porque no final das contas o que o artista quer é trabalhar,
Você quer fazer as tuas coisas, né? E aí a gente briga lá, todo mundo quer expor no museuzão, mas não é tanto pelo status. Você pode ter, mas você quer aquelas condições, aquele público, aquela situação ali, né? É o que me motiva e motiva quase todos os artistas que eu conheço. Você poder fazer o teu trabalho e tal. E isso funcionou, assim, eu fiz várias coisas, e a exposição era na internet, então, teoricamente todo mundo podia fazer. Era uma coisa assim, grátis para todo mundo, e rolava a produção. E só que aí eu coloquei tudo num blog que chamava VIPflog, e porque ele tinha um sistema assim que era sempre 3 imagens, que me funcionava para as coisas que eu queria. E o desgraçado do VIPflog fechou. Ele acabou. E aí, ele acabou e me deixou na mão, né? E algumas imagens eu não sei onde é que eu guardei. Já tinha assim como 30 e tantos trabalhos. Aí eu tenho que retomar esse processo e tal. Mas era um pouco viabilizar. Como é que eu faço para viabilizar minhas coisas, né? E muitas das exposições que eu fiz, eu também tenho um pezinho no lado negro da força. Então eu faço curadorias também. Eu gosto de chamar uns amigos e a gente faz uns eventos. E eu trabalho numa coleção em Madrid, que é uma coleção bem legal. O cara tem peças bem bacanas, um espaço gigante e tal. E aí a gente junta lá os amigos e faz umas exposições, né? Não é tanto... Eu não me sinto nada curadora, não estou ali pensando uma exposição. Eu gosto muito do negócio de como organizar uma festa, né? Nem organizar, como chamar o pessoal para uma festa. Então você inventa o negócio, chama as pessoas, a gente aqui tem a ver, montamos, vem todo mundo, cada um meio que monta o seu e tal, e pá. E aí na coleção tem umas peças boas. Então a próxima que eu vou fazer agora, por exemplo, postei lá o privilégio de montar uma exposição com a Luiz Bourgeois, o Vic Muniz, o John Baldessari, não sei quem, do lado de um cara que está começando e de outro que é um cara, o Garaicoi, o estudante, que é a primeira exposição que ele faz. Eu gosto dessa mistura assim de status, e me interessa fazer as coisas. Não fico esperando muito. Tem artista que mais ou menos espera aqui, né? E alguém constrói a carreira dele. Então eu não sou muito confortável com essa ideia. Eu prefiro chegar lá e fazer eu mesmo. Eu vou me divertindo. Quando eu perguntei do museu, tinha mais a ver com essa circulação institucional, porque o seu trabalho também pensa esses espaços. Sim, ele toca nesse ponto, né? Nessa questão, assim. Esses ainda não, mas enfim, não sei, alguma hora rola. Eu quero ver quando a Tate expor o Louvre só para ficar o Pompidou para ficar um se alfinetando com o outro, aquela coisa. Mas eu acho que tem uma coisa aí de escala, da maquete, do tamanho da gaiola, que num outro espaço ficaria muito diferente de uma galeria, que é um espaço menor, que é... Pode ser também. Mas eu tenho um projeto que eu quero fazer, que é o Guggenheim de Bilbao, galinheiro, enorme assim. Eu acho que vai ser muito divertido. Só que não sei, também ao mesmo tempo, você vê que tem uma parte do meu trabalho que ela tem um feitio muito complexo, você tem que ficar ali. E outra parte vai para uma solução assim, você pensa e resolve as coisas de uma forma muito simples, né? Uma sintetização das coisas, né? Chegar na essência ali, de repente mover isso aqui, isso para mim já vale tanto quanto ficar projetando com um arquiteto uma gaiola e tal. Mas eles brigam um pouco entre eles, porque são processos diferentes. Também pode ser que é pro cara não encher muito o saco também, né? Se você faz só intervenção, é como, não tô a fim de sair pra rua hoje, me enfrentar com não sei o quê. De fato, quando eu comecei a fazer aqueles desenhos que eu chamo de meta-esquemas, eu pensei assim, eu quero fazer um trabalho que eu sento aqui e resolvo meu problema em meia hora.
Não aguento mais ter que ir na rua com um tripé, ter que esperar produzir a foto para ver. Tá? Quero chegar aqui, tá, meu problema está resolvido, tá bom. E, efetivamente é assim, a meia hora por desenho. Só que aí comecei a gostar de expor assim, 100 e tantos. E no final criei outro problema. Né, que a coisa já não rola assim, você expor 4, 5. Pode até rolar. Teve uma exposição aqui, Ateliê 397, pode ser? Que tava um amigo que é o Pedro Varela, fez a curadoria, ele me pediu e tal, e era uma exposição pequena. Eu disse, então tá, te mando aí 8 desenhos desse. Mas não fica bom. Eu acho que ele adquire muito mais força quando você vê um grupo, que aí você vê que é um processo também, né? Que me interessa a sistematização desse desenho. É um raciocínio, na verdade. Um jogo. E não é esse desenho que bonito, aquele. De fato, às vezes que eu comercializei, era assim, você chega lá, tem 150 desenhos. Você tem que ter um mínimo de 4. Eles não funcionam sozinhos. Mas os 4, você pega, para mim são todos. Uns são mais bonitos que outros, claro, mas é igual, não me interessa muito isso. A pessoa faz sua composição e tchau. Não tem nada a ver com isso. Claro que logo ninguém compra nada, então ainda não sei se funciona bem. Mas é um pouco assim. Já nem sei mais o que a gente estava falando mesmo. O que era? O que você queria perguntar de verdade? Que eu acho que eu confundi aqui o negócio. Tinha a ver com a relação institucional, né? Na verdade. Mas acho que isso não é tanto questão para você. Ou, por exemplo, acho que é mais interessante pensar nisso que você falou, na forma de apresentar o trabalho e de pensar o espaço. Tipo, potencial escultórico, você expõe ele como? Né? Porque uma coisa é o trabalho na rua. Sim. Outra coisa é isso que você falou do processo, que é bem interessante, assim. Eu lembro de um trabalho que eu vi um azul, que você cobria alguma entrada de um lugar também, eu acho que era, e tinha uma série gigante de fotos do processo, assim. Sim. E aí uma coisa é você fazer isso num lugar e outra coisa é você mostrar isso dentro do museu. Acho que essa passagem é que me interessava saber como isso é para você, assim. Esse trabalho resulta problemático, em certo sentido. Porque quando eu jogo ele na rua, as conexões que eu absorvo dele são muito mais interessantes. É muito mais interessante você chegar numa parada de ônibus e ver ela daquela forma do que chegar aqui e ver uma cadeira aqui. Praticamente qualquer coisa se permite esse trabalho, né? Sobretudo mobiliário também institucional, que eu provei, fiz umas aproximações para ver como é que rolava. Porque também me interessava que as pessoas não vissem só a foto, e é um público muito pequeno o que vê a intervenção ao vivo, né? Em geral você fica com o registro. Mas também é muito difícil o lugar arquitetônico que tem algo que me interessa, porque senão, só para fazer outra cadeira igual eu já fiz, para que eu vou fazer isso? E acontece muito que chega assim o cara e diz, aqui ó, tem um espaço que você pode fazer uma coisa e tal. Chega aqui, aqui ó, todo esse espação, essa sala gigante, eu olho assim, vou fazer uma coisa aonde? Com o quê? Esse trabalho não é assim, eu não chego aqui e coloco ele aqui, ele é uma coisa que trata de um lugar que já está. Quando eu vou para a arquitetura, ele tem que ter essa história. E agora, o que eu vou fazer numa sala como essa? Com isso, né? Há outros elementos que eu posso explorar e tal, mas aí é outra história. Também não quero ficar me prendendo no cara da fita adesiva. O que me interessa é o modo como eu vou trabalhar. O material, você muda ele em função do que acontece ali, para ficar melhor possível. Mas é duro, e às vezes eu tenho que chegar lá e dizer, aqui não vai dar, tem que ser outra coisa. Sim. Você desenha tem que falar aqui para gravar.
gravar, né? Não, eu queria saber se esse potencial escultórico, se você faz um projeto, se você desenha antes o resultado que você quer chegar, como é que você escolhe as cores que você coloca, quer dizer, esse processo de como é que você chega nesse resultado. Se você tem alguma preparação, você tem um projeto para isso? Não. Ele se trata mesmo de chegar lá e... Quer dizer, na rua eu vou vivenciando ele, né? Eu passo nesse banco e olho, ele olha pra mim e tal, aquela coisa. Você tá pedindo, e aí vai. Aí chega um momento em que... Quer dizer, agora eu já tenho o processo habitual, mas antes era uma coisa que custava aí, né? Uma necessidade que foi nascendo e tal. E eu acho que do momento em que eu tive a ideia... Isso passa muito. O momento em que eu tive a ideia até o momento que eu coloquei na prática foi 1 ano. Você tá fazendo outras coisas, você não dá tempo e tal... Tudo é meio assim, sempre 1 ano depois. E não, as cores vão, às vezes, por exemplo, nessa foto você não nota, mas tinha alguma coisa ali que me fez pensar que, pô, esse laranja aqui fica bem. Às vezes é uma conexão que você não vê na foto, mas ela está rolando com alguma coisa. O porquê de ser tão coloridão, eu acho que ele joga um pouco com a ideia de sinalização, né? Das placas, sempre tem essa coisa muito chamativa e tal. Tinha um amigo meu que dizia: eu gosto desse trabalho, pelo menos essas cores que você colocou. Assim, por quê? Porque parece a tinta souvenir. Mas lá não tem essa referência, claro, então tudo bem. Mas você vê, por exemplo, a cidade cheia com esses cartazes, não sei o que. Tem um rolo assim que inspira. Não faço muito projeto não, e isso, bom, normalmente é muito claro, não demora muito tempo para entender o que se pode fazer, né? Por exemplo, eu estou olhando essas cadeiras aqui, eu vejo que elas estão enfileiradinhas uma em cima da outra, então imagina, você podia fazer e fechando elas por cima, e no final você vai ter um elemento aqui como se fosse umas ondas e tal, e eu não sei, aqui eu tocava um amarelo, porque eu acho que ele ia contrastar um pouco essa situação, com essa madeirinha e esse escuro, com essa luz que tem aqui. Mas é um pouco assim, né? E em alguns casos, no caso do matadeiro, pois tinha mais essa aqui, por exemplo, era a cor do lugar, né? Ou no caso do matadeiro, ele era, quer dizer, aquele vermelhão, é laranja na verdade, mas com a luz de fora ficava vermelho. Entre o sentido aqui com a ponte, a relação que era toda uma coisa de azul e tal. Também me parecia como uma espécie de... Quando eu estava fazendo, eu ria muito. Isso é uma coisa, um link pessoal, né? Não é que seja importante para o trabalho nem nada. Mas estava rolando na época aquelas waterfalls do Olafur Eliasson em Nova York. Ele fez aquelas cascatas debaixo da ponte e tal. E eu pensava, um waterfall de pobre. e era um pouco assim, como aquela espuminha branca no final. São as brincadeiras que eu me permito, assim, né? Aqui ficava vermelho, então essa coisa da praia e tal, os vizinhos pensavam que era meio puteiro o negócio ali. E no caso do matadeiro, porra, esse era um lugar onde ficavam os corpos mortos e tal. Então esse vermelho que emanava porque você dava a volta lá por trás e você ficava vermelho mesmo, não tinha jeito. E aí tinha uma relação com a história do lugar e tal, mas não é exatamente uma coisa tão estudada. É estudada, mas é estudada assim, chego aqui, tá, estudei, né? Não, no meu processo eu não preciso de muito tempo para resolver as coisas. Também acho que um dos problemas, isso é um problema dos artistas jovens no mundo, lá também e aqui parece ser que também. Se a gente começa a ver uns caras assim eu tenho 32, os caras com 25 anos ou menos, começa a rolar e eles estão tão preparados para o mercado de arte, com a produção já perfeita, produto ajustadíssimo. E eu não sou contra ninguém ter êxito, pronto.
cedo, melhor, né? Quanto mais rápido vier a coisa, mais fácil, melhor. Só que é muito difícil você se permitir um certo nível de experimentação que me parece tão necessária para o cara chegar a uma coisa um pouco mais do que está rolando, se todo o ambiente induz que você tem que ser coerente aos dos 23 anos. Como que coerente? Quem é que é coerente com 30 anos? Coerente com o quê? Para quem? Então, por isso também, inclusive nessa apresentação, eu quis fazer assim, porque eu acho que o processo é um pouco assim. São coisas que têm a ver, mas às vezes são bem diferentes uma da outra. E eu não sei vocês, mas eu penso assim, amanhã eu mudo de ideia, depois eu penso outras coisas. Como pessoa também vou em formação, assim. Logo, se o meu trabalho tem que ser verdadeiro, ele tem que ser um reflexo do que eu sou. Eu sou eclético, gosto de várias coisas, às vezes elas se contradizem, mas é um pouco por aí. Então, por isso, nesse processo me permito um pouco de desorganização. Estou quase mais interessado na desorganização que na organização. De fato, eu fiz agora uma exposição em Curitiba e havia uma peça que se chamava Arte Favorece a Desobediência. Que você chegava a uma conversa minha com um amigo assim, tinha outras coisas e tal, umas etiquetas dessas, uma planta, não sei o quê. E essa peça era uma conversa com um amigo artista, o Cleverson Salvar, ele vem muito para cá também, de repente vocês conhecem. E a gente falando sobre o espaço público, assim, por que você não pode ir lá fazer as suas coisas e de repente os políticos todos enchem o caminho de plaquinhas, ou o cara da prefeitura faz um contrato milionário sem consultar ninguém e de repente começa a aparecer assim essas paredes luminosas de publicidade, né? Então, a partir disso, no final era uma conversa num bar, o garçom entra no meio e tal, era uma coisa assim bem experimental mesmo. E aí você tem essa conversa, você chega na sala, tem uma janela que eu coloquei lá porque eu pensei que tinha uma janela lá e ela estava tapada, e uma janela com os vidros e um montinho de pedras. Então eu pensei, bom, com esse título, essa conversa, essa janelinha aí e um montinho de pedras, né, a arte favorece a desobediência, quero ver o que acontece. O povo, porque também não tinha nenhuma indução assim, jogue, pode jogar, não, pode jogar. E foi curioso, porque tinha gente que chegava, sabe, uma coisa física forte mesmo. E logo o pessoal de algazarra que pegava 5 pedras, juntava do chão de novo e quebrava tudo, né? E esse nome, na verdade, que também resultou no nome da exposição, eu tirei de uma entrevista que o Manuel Borja, que é o diretor do Reina Sofia, um cara muito interessante, tá, uma revista lá que falava sobre diretores de museus, aí eles comentando sobre a política que eles tinham e tal. E aí esse cara, num momento dado, não me lembro bem as palavras, mas ele dizia assim, estava falando sobre essa coisa do museu, a cobrança que o museu tem de se popularizar, de chegar a todos os públicos, a não sei o quê, e que nesse afã de ser efetivo, eles estavam fudendo as obras mesmo, porque eles pegavam e chegava alguém aqui e te explicava, olha, isso aqui é assim, 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 tá? Entendeu? Para a próxima. Assim, assim, assim. Então ele eliminava essa coisa de que às vezes o trabalho ele tem esse conhecimento aí, mas o modo como você tem que chegar a ele é se enfrentando a obra e não exatamente que alguém te explique tudo. Algumas coisas a informação só vem acrescentar, mas às vezes você tem que se enfrentar com ela, né? Que o trabalho te diz as coisas. Então ele dizia num momento assim que a arte favorece a desobediência e a resistência. E esse processo que ele estava passando lá, não sei como é que ele nominou isso, não, que era outra história. Limitava as pessoas. E eu gostei disso, assim. Favorece a desobediência. Isso tem muito a ver com umas coisas que eu penso e tal. Então, eu já nem me lembro direito porque eu estava te contando isso, mas... sim. Então,
Ah, sim, que a gente estava falando da coisa de ser experimental, né? Esse é um trabalho que eu não sei ainda muito bem o que eu penso dele. O cinema, por exemplo, eu levo 3 dias para saber se eu gostei mesmo de um filme ou não. Você tem uma impressão, mas você sai do cinema animadão, passa 3 dias, esse filme era uma merda, né? E às vezes o contrário, você vê um filme assim, pá, que porcaria, e depois você começa, pô, mas tinha isso, tinha aquilo. E assim é com boa parte dos trabalhos. E acho importante a pessoa se permitir assim também, pô, fazer as coisas um pouco mal às vezes e tal, né? Porque isso faz parte da construção de ter um trabalho cada vez melhor. Eu queria te perguntar, desde o primeiro trabalho que você mostrou, da linha alinhada na parede, com aquele material que era feito para isolar a área para os cachorros. Não, ele originalmente é feito com outro material. Eu usei farinha porque era mais barato e não tinha nenhum problema e tal. Aquilo era caro, eu ia à ruína. Mas, enfim, o desenrolado desse trabalho, enfim, da linha também, com a fita adesiva, que eu entendo também que é uma linha também, né? Sim. Todos eles têm um certo bom humor, eu percebo, assim. Até o final você levantou essa leitura da masturbação, colocou lá o vídeo para ser o pano de fundo da nossa fala, da conversa. E da Parece que você se animava aí. Se a gente se citava, né? Discutir. E você, na sua fala, você demonstra, tem essa disposição, esse bom humor, assim. E isso não é gratuito no trabalho, ele é extremamente crítico, os trabalhos, né, que você faz, mas não tem aquela pedância intelectual, não são verborrágicos, eles são acessíveis, assim, né, são convidativos. Eles são muito... E eu queria, enfim, saber de você como é que se você entende o seu trabalho nesses termos, né? Talvez bom humor seja o termo mais estilo que eu posso usar para falar sobre essa certa acessibilidade, né, que ele permite, assim. Mas como é que você entende? Se você percebe isso nesses termos, como é que você percebe a relação do público com o seu trabalho? Se você percebe que isso é algum mecanismo que de alguma forma perpassa por todos eles, enfim. Tem muito isso, claro, porque isso também, quer dizer, o artista quando começa a trabalhar ele também tem que pensar assim, porra, meu trabalho tem que ser um pouco parecido comigo, né? Às vezes é uma parte de você e tal. E eu sou meio brincalhão mesmo, eu gosto de levar as coisas assim. E uma vez eu li que o Raymond Pettibon, o cara que faz aqueles desenhos e tal, ele dizia assim, essas coisas de publicação que pegam só uma frase deslocada do cara, mas ele dizia assim, às vezes eu vejo que uma pessoa entendeu o meu trabalho porque ela está rindo. Né? Então, o que me interessa é sempre permitir essas conexões, assim, também, que eu levo muito a sério a possibilidade de você pensar coisas a partir dali. Mas não sei porque que o humor não pode estar presente. Também não fico dosando assim, aqui vou pôr humor. Isso sai naturalmente, né? Eu vou trabalhando, assim como vou falando, e no meio eu solto algumas piadinhas, umas sem graça, outras que funcionam, depende. Mas eu acho que é um processo meio natural, assim. Das coisas que mais me interessam, que eu posso dizer, que eu reafirmo, até estou quase falando isso para mim. É curioso, quando a gente vai falando, a gente se escuta, tem essa coisa. E eu falo muito pouco do meu trabalho em português, então é como tenho que buscar umas outras palavras, também é um exercício interessante. Mas das coisas que mais me interessam na arte é essa possibilidade dela mudar o teu modo de entender as coisas, né? E às vezes sim, quer dizer, você vê um edifício aí fazendo uma masturbação e tal, você pode aí que seja um pensamento como meio sacana, assim, é verdade, né? A cidade é a tal da falocrácia, que tem gente que comenta e tal, tem essa relação, é meio
piadinha assim, mas e o humor também está presente na história política desde o princípio do mundo, né? Uma forma de você chegar nas coisas e também fazer as pessoas entenderem certa coisa. Sobre a questão de não ser tão... você usou a palavra intelectualoide, né? Verborrágico, alguma coisa assim. O que está dizendo é que essa forma como você formaliza o seu trabalho, né? Enfim, talvez bom humor não seja a palavra melhor, mas a fita, né? Aquela cor vibrante, você propôs a relação do super-herói, as pessoas, elas têm um certo magnetismo nesse sentido, ela tem um apelo visual que é muito importante no mecanismo dela, para a atração do público, para fazer as pessoas pensarem sobre aquilo, nesse sentido, assim, desse apelo que eu dei esse nome de bom humor, mas enfim, que tem essa... Não, mas tem, por exemplo, aqui no caso do... que isso não se contrapõe a uma série de uma produção e ao mesmo tempo muito crítico. Ela é um mecanismo, mas para criticar, para atrair o olhar e uma reflexão, para fomentar uma reflexão sobre os espaços da cidade e tal. E que isso se contrapõe a uma produção que é muito discursiva, que é muito corrente, enfim, no circuito, e muito discursiva, muito textual e muito inacessível, enfim, era isso que eu tinha dito. E você acha que é isso mesmo? Ou seja, o que está rolando aqui é um pessoal que fala e você olha no trabalho e não enxerga? Não? Eu acho que uma boa parte da produção, sim. Assim, não exatamente aqui no encontro, mas tem uma... olha, já está salvando o lado dele. Às aqui vezes, não. Aqui também, claro, mas tem uma produção que é muito tributária, assim, da arte conceitual, é muito o trabalho de arte é uma aplicação de uma teoria nesse sentido, sabe? Mas isso é o que eu penso do meu trabalho em várias partes, assim. Ele é um mecanismo, um sistema, e de fato eu diria que qualquer idiota pode fazer isso. Por exemplo, quando eu uso fita adesiva, aqui ela é um alienígena, porque você não tem isso. Mas lá é um material assim, ó. E você chega e vê essa coisa assim tão estranha, tem esse contraste que eu também busco no caso da cidade, que ele fica esse plástico brilhante de design total, ultramoderno e tal. Aí você olha e você, porra, mas isso é fita adesiva. Ele está ao teu alcance, né, das tuas possibilidades, assim. E não sei, eu penso muito no meu trabalho como uma aplicação de processos. Acontece que, não sei, cara, não sei como é que, se é dessa forma como você está dizendo, mas não sei com que você está comparando, mas os artistas que eu conheço, que são meus amigos e tal, a gente tem um grande problema em qualquer lugar, que é o formalismo, né? Que é o cara que fica muito na forma e logo não tem exatamente um porquê que aquilo está ali. O meu trabalho é extremamente formalista, no sentido que ele busca isso, a sedução, quer dizer, em boa parte dele você chega a entender por meio daquilo que está ali, pelo corpo. Mas ele, grande parte, para mim, o que me interessa aí é a aplicação de uns processos, assim. Eu sou completamente desorganizado, mas no trabalho quase sempre é um tentar pôr ordem, assim, nas coisas, ordenar, desarrumar e tal. Logo também, quando você estava falando, eu me lembrei de uma coisa que é a questão da linha, do desenho. Isso me interessa muito, né? Do desenho como uma essência, desde você transformar as coisas em essência até aqui que é esse corpo, e depois você percebe que isso é feito linha por linha. Um montão de gente lá trabalhando comigo e a gente 10 dias lá. Então quer dizer, quase todo trabalho tem essa possibilidade de você desdobrar ele em 1000 links, né? Mas gostei do que você disse. Depois eu vou escutar aqui, também estou gravando e tal. Vou pensar no que você falou. Você falou dos seus artistas que te influenciam e o trabalho deles
te interessa, passeia por questões que você está olhando também. E no seu trabalho você coloca nomes que fazem referência a artistas da história da arte brasileiros. E a relação ela é bem óbvia em alguns casos. E outras, como você falou, que isso não surte efeito para quem não tem essa referência. Mas além da questão da forma, até onde ou quais artistas aqui, além do Oiticica que você usou como referência, eles te interessam? Se tem algum outro artista brasileiro que de alguma maneira interessa, assim, ou não sei se a palavra melhor não é influência, mas talvez que você acha que dialoga com as questões que você está pensando. Isso muda muito, muda a cada momento. Assim, curiosamente, ainda que tenha a ver, faz 4 anos eu não pensava no Hélio Oiticica. Isso veio rolando, assim. E logo também já não é exatamente em quem eu estou pensando agora. Assim. Estou pensando em outras histórias, pensando muito no Francis Alves. Eu não limito a coisa. Não é que eu faça essa referência brasileira, mas ela está aí porque eu sou brasileiro, né? De fato é uma coisa que eu noto assim, por exemplo, os cubanos. Eu tenho uma aproximação grande com os artistas cubanos, mas a produção cubana ela sempre tem mais ou menos uma forma de tratar com as coisas. Quer dizer, eles têm muita facilidade de entrar numa coisa política assim, super forte. Até o Garaicó, por exemplo, morou 6 meses no Rio. Ele dizia assim: pô, eu não entendo uma cidade como aquela, chove e bala todo dia e as pessoas os artistas que eu conheci estão falando do corpo, não sei o que, né? O seu Ernesto Neto, no meio de bala perdida, como é que alguém pode fazer esse tipo de produção? E não é que fosse ele dizia que quase tudo que ele conheceu. Você começa a pensar a arte brasileira, ainda que ela seja crítica, política e tal, ela parte por uma coisa assim meio diferente, né? A gente tem essa coisa com corpo, com forma. E então eu noto claramente assim, onde é que está. Às vezes no meu processo eu olho assim, pô, mas isso, claro que eu faço assim porque eu sou brasileiro, porque eu tenho essas referências. E o humor que você dizia também é uma coisa meio nossa, né, da nossa cultura, a forma de levar as coisas. Então me interessa assim essas referências, mas às vezes, por exemplo, com o caso do movimento concreto, ele não é só uma referência à história da arte, também tem a ideia de arquitetura e tal, né? E esses links, eu gosto de pensar no trabalho como um lugar onde você pode conectar com várias coisas também. Então você chega lá e por aqui você entende isso, por aqui tem isso, é o que vai enriquecendo, né? São os matizes assim. Olha, você também tira para cá, você pode pensar nisso, pode pensar naquilo. Também não tão amplo, né? Que no fim das contas isso tem que ser efetivo. Eu acho que eu sempre penso que a obra necessita ser exposta porque eu preciso desse feedback para saber se o que eu estou pensando é o que vocês estão pensando. E isso é difícil também de você entender, porque quando é que não rolou a conexão? Quando é que essa conexão não rolou? Porque o meu trabalho não está efetivo, ou porque esse lugar, esse público não está preparado, ou não está... É fogo, como é que você vai saber isso, né? São as grandes dúvidas aí, né? Dos artistas. Mas eu tenho feito muitas referências também com arquitetura, com outras coisas. E artistas brasileiros, pois,
Não sei, uma galera nova. O Cleverson é um cara que me deixa pensando muitas coisas, assim. Tem um modo de atuar... ainda que às vezes pinta um histórico que você olha para ele, eu me identifico muito com essa produção que está rolando agora, com gente que está trabalhando agora. De fato, minhas referências em geral são gente muito viva. Muito viva, que coisa. Que estão aí, estão atuando, não sei o que, são jovens e tal. E tem um site muito curioso do próprio Matadeiro, esse lugar aí, que se chama Arquivo de Criadores. Então eles começaram a chamar, cara, vem um curador vem e seleciona 10 artistas. Aí eles te fazem uma entrevista, não sei o que. Aí eu fui lá, fiz minha entrevista e depois fui ver, aí fui ver as outras que eu não tinha visto. E realmente, todo mundo dizendo assim, era aquela coisa de pergunta básica para todo mundo, então tinha umas coisas, como os livros influenciam no teu trabalho. Você pergunta isso para mim, até tudo bem. Agora tem gente que você diz, pô, que pergunta é essa, né? Mas ainda assim as entrevistas são bacanas e tem o momento das influências. E todo mundo cita, né? Porque não sei o quê, porque o Mondrian, porque o Malevich, porque o Popov. E aí eu fui ver minha entrevista e eu tava lá, o Garaicó, a Sandra Gamarra, meus vizinhos aí e tal. E não sei até que ponto o cara que está do teu lado não é o cara que mais faz você mudar de ideia, né? Eu tenho, talvez eu tenha sorte, mas o meu grupo de amigos e artistas são uns artistas que eu considero super bons e são muito abertos, e são amigos, então a gente fala sobre as coisas abertamente. Também não tem essa coisa de discutir produção, não tem essa prática, mas ninguém tem muito tempo. Mas você fala, às vezes você não precisa, o teu amigo te diz 3, 4 palavras, isso aqui é assim, tá. Eu não gostei por isso, por aquilo. Você não gostou, e aí você vai digerindo aquilo, depois você diz que você que não entendeu mesmo, às vezes você revê as coisas, tá? E é meio por aí. E às vezes tenho a impressão de que as minhas respostas não são exatamente as respostas para as perguntas que me fazem. É isso mesmo? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta... Essa turma do fundão aí. Então eu gostaria de agradecer você, Marlon, por ter vindo falar conosco. Obrigado pela sua presença, pela disponibilidade de vir e falar sobre o seu trabalho. É isso. Não, obrigado a vocês. Para mim era muito importante esse encontro do que eu estou fazendo com um público que supostamente são como eu, né? A gente tem uma conexão por ser brasileiro, não sei o que, é outra história. Minhas referências também vêm um pouco daqui e é uma coisa que começa a acontecer agora, mas que também sentia falta, assim, de ver como é que isso funciona aqui, né? Que vocês teoricamente deveriam entender um montão de coisas comigo. E bom, e parece que rola, assim, umas coisas que na Espanha iam ficar como aqui é como e outras são diferentes porque o meio lá é outro, né? A vida é outra. Os links também fazem parte de lá, essa coisa dos museus e tal. Então, muito obrigado por terem vindo aqui e aguentar. Tá bom?